Olá pessoal, boa tarde, que a paz de Deus, a graça e o amor de nosso Senhor esteja com todos, com todas. Vamos lá para mais um devocional, mais um momento de reflexão sobre a palavra do Senhor, de comunhão com o Pai. Hoje vamos estar falando das nossas decisões, né? As nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas escolhas, elas alteram, né? Modificam o cenário da nossa vida, num todo, né? Para nós, para as nossas gerações, né? Então, a importância de estarmos fazendo as melhores escolhas para as nossas vidas, tá bom? Vamos estar nos embasando lá na palavra de Deus, que está lá no Velho Testamento, 2 Reis, capítulo 5, versículo 13 e 14, que diz assim: Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Aqui está falando, se referindo à passagem, que fala a história de Naamã, né? Naamã, o chefe do exército do rei da Síria, né? Um homem muito valoroso, muito benquisto, muito querido pelo rei da Síria, por conta de sua valentia, de ganhar muitas batalhas, muitas guerras para o seu rei. Então, ele tinha um problema de saúde até aquele momento incurável, que não tinha cura, né? Que era a lepra, ele era leproso. E aí, nessa situação, quando guerrearam contra o povo de Israel e venceram, levaram cativos os povos para a terra deles, lá para a Síria, levou junto também uma menininha que foi trabalhar na casa do Naamã com a sua esposa, né? E ela comentou isso lá: olha, se o meu Senhor estivesse lá na minha terra, lá existe um homem de Deus, um profeta que cura, né? Ele poderia curá-lo. E ele, né, a esposa já se animou com essa informação, passou para o esposo foi falar com o rei vai depressa, vai lá para Israel, deu cartas para ele de honraria, né, chegando lá, foi falar com o rei de Israel, apresentou as cartas, dando a orientação: este é meu servo Naamã, ele está aí para que você possa curá-lo, né. Aí o rei muito se indignou com aquilo, rasgou suas vestes: como que eu posso curar esse homem? E ficou assim indignado, né? E essa informação chegou lá para o profeta, para o Eliseu. E Eliseu falou assim: não, por que está rasgando suas vestes? Traz o homem, pede para o homem vir falar comigo. E assim fez, né? Foi orientado para Naamã, chega lá, foi ter com o Eliseu. Só que aí Eliseu deu a orientação, pediu para um mensageiro, né? Falar com Naamã e falar: olha, você vai lá no Rio Jordão, se banha 7 vezes e ficarás curado. Diante dessa postura de Eliseu, de não ter falado com ele pessoalmente, então ele ficou muito indignado, né? Falei: mas como assim? O homem nem vem aqui, nem fala comigo, nem coloca a mão aqui na minha lesão? Como assim? E me manda tomar banho nesse rio? Não tem rio melhor para mim lá na minha terra, lá em Damasco? Tem rios melhores do que esse. Eu venho aqui para tomar banho num rio? E aí ele muito se indignou, né? Ficou muito indignado com a falta de pompas, né? Com a falta de rapapés que estava acostumado a receber. Mais pra frente, né? Aí aconteceu esse episódio que a gente relatou aqui, que os servos deles, né? Chegou para ele e falou: mas meu pai, se o profeta te dissesse para fazer alguma coisa muito difícil, tu não farias? Quanto mais ele dizendo: lava-te e ficarás purificado. Aí, né? Veio a questão da decisão, da escolha, né? De uma decisão mudando o cenário da sua vida, né? Ele poderia não ter tomado banho no rio, voltado para casa, continuando com a sua lesão, com a sua doença incurável, leproso, e morrer com aquilo, né? Dentro de alguns dias ou anos, né? Mas sofrendo, padecendo, né? Sendo consumido pela doença. Ou ele podia optar, escolher, né? Fazer o que o homem de Deus tinha determinado para ele, tinha orientado ele, né? Ele tinha esses dois caminhos, e é nesse ponto que Deus, que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, nos inspira a pensar hoje. Nos nossos dias de hoje,
nós temos esses mesmos dois caminhos, né? Todos os dias, as nossas escolhas mudando o cenário da nossa vida para o bem ou para o mal. Mediante das nossas escolhas hoje, nós podemos mudar daqui 10, daqui 20, daqui 50 anos, daqui 100 anos, daqui 200 anos já para as próximas gerações, o cenário da nossa vida, né? Outro exemplo, e só relatando aqui que aí ele foi lá, né? Tomou banho conforme a orientação do homem de Deus, né? Baixou a bola dele, respirou fundo, escutou o conselho dos servos, que realmente ele ponderou e viu que tinha razão, que o homem de Deus, o profeta, não estava pedindo nada difícil para ele, não era nada mirabolante, né? Era só entrar lá no Jordão, se banhar 7 vezes e ficar curado. E ele acatou aquilo com humildade, depois de muito se indignar, mas respirou fundo e teve a melhor escolha. E ele escolheu a melhor escolha para ele, para a vida dele, para a geração dos filhos da casa dele, né? Que ele foi lá, se banhou no rio e ficou curado. O contrário disso, né, da escolha errada, a gente também tem como exemplo aqui na palavra de Deus na Bíblia, que está lá em Esther, né, da rainha Vasti, rainha famosa. Quer dizer, não sei se de todos, mas de Esther, acho que alguém já escutou a rainha Esther, que é famosa. A Vasti foi uma antecessora dela, que teve uma escolha a fazer e escolheu e fez uma má escolha, né? Ela deixou a soberba, né? A raiva ou a indignação tomar conta e a influenciou para fazer uma má escolha, né? Uma má atitude que infelizmente a prejudicou grandemente. Tá lá em 1 Esther, no livro de Esther, ainda no Velho Testamento, tá? Esther capítulo 1, versículo 12. Porém, a rainha Vasti, a rainha recusa assistir ao banquete. Diz no coisa, lá no banquete do rei Assuero. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira, né? Aqui tá falando de um banquete que o rei, nesta geração aqui, era o rei Assuero. Ele fez um banquete lá de 7, 8 dias e beberam vinhos e muitos se animaram. E aí, tá aqui, o banquete foi de 8 dias. E aqui tá falando que ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, ele quis mostrar a rainha dele, né? Mandou os eunucos ir lá, vai lá, traz-me Vasti, a minha rainha, coloca a coroa nela, que ele queria mostrar, né, a beleza, que era uma mulher muito linda, muito bela. Traz ela para o meu reino ver a minha rainha, a beleza da minha rainha, coloca a coroa nela, traz ela toda bonita aqui. E ela se recusou aí, falou assim, não, eu não vou, porque ela também estava, né, fazendo um banquete lá com as moças, com as moças dela lá também. E aí o rei muito se indignou, né, da falta de consideração pela parte da rainha de ir lá atender o chamado dele, né? E o resultado dessa história aqui, que depois de muito ele foi lá conversar com os conselheiros dele, né, como que poderia estar procedendo, né, e aí foi falado, né, que saiu um edito real que abolisse, né, tá aqui, ó, e se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva nas leis dos Persas e dos Medas, e não se quebrante que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira que seja melhor do que ela. Ou seja, tirou tudo que é dela e deu a uma outra pessoa, né? Por conta de uma atitude dela. Ela própria, né, como diz o ditado por aí, ela própria cavou a cova dela, porque era só ter ido lá atender o chamado do seu Senhor, né, ter usado de humildade. Ah, não é o momento, eu tô ocupada. Não, agora não, mas espera aí, deixa eu pensar, deixa eu fazer primeiro o que o meu Senhor está pedindo, depois eu dou continuidade aqui, que não vai alterar em nada, né? Por conta de uma atitude, de uma decisão errada, ela prejudicou a ela própria, e toda a família dela, gerações, né? Porque poderia ter vindo dela reis que iriam governar o país, o reino onde ela vivia,
né? Mas por conta dessa atitude dela, né? Ela foi abolida, foi destituída do cargo de rainha e tudo que era seu foi dado a outra pessoa, né? Então, olha só esses dois exemplos aqui que Deus nos manda, que o Espírito Santo nos toca, para nos falar que nós temos as boas e as más escolhas todos os dias, todos nós temos, né? Temos que buscar de Deus sabedoria, inspiração para saber, né? Aquilo ali vai acarretar em quê? Vai comprometer em quê, né? De repente é uma facilidade que você encontra hoje. Ah, mas isso aqui é bom para mim. Olha, eu vou ganhar muito dinheiro com isso aqui. Mas tem que ver lá na frente o que aquilo pode te comprometer, o que aquilo pode te trazer de problemas, não só para você, de repente para os teus filhos, né? Você com as tuas escolhas, com as tuas decisões, você não é só envolvendo você nesta era, de repente teus filhos futuramente, né? Um bom exemplo com maus exemplos, né? Boas escolhas e más escolhas. Um filho que cresce dentro de um lar com pai, mãe, ou às vezes só com mãe, só com pai, mas tendo bons exemplos de pai, de mãe lutando, acompanhando e seguindo o que é reto, o que é justo, não errando, o que é normal, é inerente dessa caminhada nossa, mas buscando acertar, buscando ensinar o caminho do bem, né? E pais que tentam descobrir, mães que tentam estar, né, descobrindo facilidades. Isso vai acarretar na vida do filho, acarreta na sua vida as suas decisões também, com certeza, mas acarreta nas tuas gerações, né? Então, nós temos que ter essa preocupação em fazer as boas escolhas, né? Usar da humildade, né? Não deixar a raiva tomar conta, né? A gente tem uma orientação, recebe uma determinação de um chefe que está acima da gente, Deus deixa a orientação para nós respeitarmos as hierarquias, né? A pessoa está lá, que Deus colocou naquela posição. Talvez você não concorde com tudo que aquela pessoa faça, mas ora a Deus. Se aquela pessoa está sendo muito dura, muito severa, né? Ou até com perseguição, põe nas mãos de Deus, pede para Deus te libertar daquilo ali, te preparar outro lugar, né? Mas não adianta entrar com vitupério, entrar com raiva e querer, né, levar ferro e fogo. Nós vamos nos prejudicar, vamos perder o que nós temos, né? Vamos nos prejudicar, de repente, de levar a condição para os nossos filhos dentro de casa. Não é ser, como diz o ditado aí também, né? Ser pau mandado. Não, é ser coerente com a situação. Olha, a minha parte é essa aqui, é o que determina que eu devo cumprir, é esse aqui o meu contrato, é essa aqui a minha determinação. Vou cumprir com zelo, né? Vou fazer com o meu melhor, tentar sempre ser sóbrio em tudo que a gente fizer, buscando as melhores escolhas, né? Buscando sempre as melhores escolhas e sabendo que essas decisões, as nossas escolhas, as nossas atitudes alteram o cenário da nossa vida para o bem ou para o mal, né? E Deus quer que nós todos façamos as melhores escolhas para poder viver bem na terra, viver em paz, com prosperidade, né? Com a sua paz de espírito, longe dos vitupérios, longe das contendas. Mas isso é inerente, não que vá sair da nossa vida. Vamos ter que conviver com isso todos os dias de nossas vidas, porque estamos aqui nesta passagem para passar por isso mesmo, né? Para aprender todos os dias e evoluir todos os dias e buscar as orientações de Deus, das esposas, dos esposos, até dos filhos, até às vezes os próprios filhos aconselham. A gente tem que ter humildade para escutar os conselhos, para poder fazer as melhores escolhas, né? Dos nossos pais, nossas mães, sempre que são sempre os nossos aconselhadores, né? Buscar fazer sempre, tomar sempre as melhores atitudes. Sozinhos a gente não consegue, porque nem os homens mais sábios do planeta, mais entendidos, que tiveram acesso aos melhores estudos, né? Os reis, eles tinham o que com eles? Uma centenas de conselheiros, todos para aconselhar o presidente da república, né? Tem conselheiros, todos têm conselheiros. Por que a gente quer tomar as decisões a ferro e fogo, sem conversar, sem antes pensar, sem antes pisar no freio um pouquinho, sem antes dar uma respirada e avaliar o cenário para ver no que aquilo pode nos comprometer? Uma decisão que você toma na sua vida vai mudar o teu futuro, vai mudar o futuro da tua geração. Então, pisa um pouquinho no freio
respira, busca conversar com as pessoas que te amam, que se preocupam, que querem o teu melhor, né? Vai tomar conselhos com essas pessoas e depois você pondera e toma a tua decisão com tranquilidade, com sabedoria, sem vitupério, sem estar na euforia da raiva. Isso vai nos prejudicar grandemente, prejudica também a nossa geração, os nossos filhos, netos, que poderiam usufruir de um bem, que poderia ter uma condição e não teve por conta de uma má escolha dos seus progenitores, né, dos seus pais, dos seus avós. Olha, o meu avô foi dono daquilo ali, mas não deu certo porque ele quebrou, ele fez um mau negócio. Então, ou seja, era para o neto estar usufruindo de uma herança, né? E aí, como não deu certo, foi prejudicado o avô, o pai e o filho. Vamos tomar muito cuidado com isso. É o que Deus está nos orientando hoje, nos exortando hoje. Vamos tomar cuidado com as nossas decisões. Vamos buscar bons conselheiros, né? Também tem esse cuidado com os conselheiros. Os conselheiros são as pessoas que nos amam e que é o nosso bem, né? E que Deus, o Espírito Santo, nos dê a direção sempre de encontrar pessoas boas para nos indicar o caminho do bem, o caminho da comunhão com Ele, tá bom? Essa é a palavra de Deus para hoje. Que Deus abençoe a todos e a todas. Vamos terminar com oração. Deus maravilhoso, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por este dia, pelo pão, pelo alimento, pela saúde, pela tua presença. Pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor envie os teus anjos, Senhor Deus de cura, assim como enviaste o profeta na vida de Naamã. Deus, em nome de Jesus, envia o teu espírito, Senhor Deus, de cura, de libertação, de saúde na vida dessas pessoas que estão acompanhando, Senhor Deus, e os que clamam pelo teu nome em toda a terra, Pai bendito. Em todo lugar onde estiver um pequenino, uma pequenina clamando pelo Senhor, pela tua ajuda, em nome de Jesus. Envia os teus anjos que apareça como um raio na vida delas, lhe dando libertação, cura, amor, paz, saúde, restituindo tudo o que lhe falta, Senhor Deus. Todas as coisas nós te pedimos, por tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus. Deus seja hoje eternamente louvado, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos, a todas. Passei um pouquinho do tempo. Até amanhã. Tchau, tchau.